Olá, meu nome é Gisiane, sou aluna do curso de Educação Física e hoje vou realizar a atividade 4 da disciplina de Fundamentos Antropológicos, Sociológicos e Psicossociais da Educação Física. Na descrição da atividade, pedi para realizar uma entrevista com um professor que participe dos jogos escolares ou de interclasse e com duas crianças de entre 11 e 14 anos. A entrevista foi realizada com o meu antigo professor de Educação Física, que ele me deu aula no meu último ano de formação de docente. O nome dele é Luiz Carlos. Ele ainda trabalha no Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo Piloto. E ele participa dos jogos e organiza o interclasse. E ele me contou durante a entrevista que, junto com ele, tem mais 4 professores que realizam a organização desses jogos e ele é o técnico do time de vôlei da instituição. Então é ele que organiza, ajuda as meninas ali nessa questão, dá assistência. Então essa parte técnica mesmo é ele também que cobra. Então é uma organização muito grande, porque o colégio é grande, então eles têm que dar essa estrutura, né, maior para as crianças e para os jovens que estudam lá. E realmente eu participei, então os jogos são bem levados bem a sério, porque a competição é grande, então a gente, tipo, preza por uma organização, os próprios alunos pedem por uma organização maior e pedem dos professores também que um olhar mais atencioso, né, na escolha do time, como vai ser, o que a gente vai ganhar em troca na participação dos jogos, porque nem todo mundo também gosta de se expor, então a gente, tipo, se tem alguma coisa em troca, a gente quer participar. Então era bem legal, assim, o interclasse da escola, porque eles tentavam dar uma recompensa pra gente que participava. E ele me relatou que continua a mesma coisa, que os alunos continuam com essa interação, com essa cobrança de o que a gente vai ganhar, quem que vai jogar com a gente, como que vai ser, quanto tempo a gente vai ter, como que vai ser dividido, quais esportes vai ter, né? Porque lá tem 3 quadras, então dá para dividir bastante os jogos que vai ter, que horário, tem todo um cronograma que eles fazem, colocam lá para os alunos olhar. Então o interclasse e os jogos são bem programadinhos, bem certinhos para os alunos terem essa noção de que é importante participar e tem uma organização por trás. Então o interclasse lá é levado muito a sério. E ele me comentou, né, durante a entrevista que eu fiz, que ele acha muito relevante essa questão de priorizar os alunos na questão do esporte, porque muitas vezes os alunos em outras instituições que ele já passou eram meio que deixados de lado, essa parte do interclasse, que a educação física era levada como um momento de lazer só, que não tinha uma visão de que ela não é só lazer, e sim tem outras competências que a educação física trabalha. Então ele falou, me contou dessa experiência que ele teve, né, durante esse trabalho que ele faz no instituto, que foi de grande relevância o interclasse, né, tanto para ele quanto para os alunos, porque ele pôde trabalhar o que ele aprendeu durante a trajetória acadêmica e pôr em prática. E também os esportes, né, que ele diz que teve a oportunidade de ter os materiais para trabalhar com eles, que muitas escolas que ele passou anteriormente, ele não tinha acesso a esses materiais e lá tem. Então, é muito bacana que lá eles trazem esses materiais diferentes. Então, tem quadra de vôlei, tem quadra de futsal. Então, ele consegue trabalhar diferentes esportes lá. Tem mesa de ping-pong e tem bastante material mesmo que dá para trabalhar diferentes esportes. Então, os jogos, tipo, é muito competitivo. Então, os alunos querem participar para ver o que vai ser, como que vai funcionar a dinâmica, se vai ter menina contra menino. Então, era muito legal essa dinâmica que eles colocavam nos jogos, que a gente podia, né, ir fazendo mesmo um campeonatinho ali. Quem ia ganhando ia se classificando. E no final tinha uma medalhinha, um prêmio, alguma coisa assim. E então esse foi o relato dele assim, sobre essa experiência, sobre essa troca, como o interclasse e os jogos são importantes. E também ele contou, né, sobre o time de vôlei, que ele também já passou por certas dificuldades, porque tinha alunas que não tinha essa
condição de participar e queriam participar, então muitas vezes ele tentava ajudar, mas elas acabavam desistindo por não ter condição de ir nos treinos e se manter, né, no esporte, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm de conseguir se manter, de conseguir participar, de ter os recursos viáveis para praticar os esportes. Sobre os alunos de inclusão, ele me relatou que continua o mesmo sistema de quando eu estudava, que os alunos eram procurados por ele, ou o aluno procurava ele, e eles tentavam adaptar os jogos e ensinar os outros alunos a respeitarem e ajudar na participação. Então era uma colaboração muito grande de todos os alunos para que essa pessoa conseguisse realizar o esporte e para que não fosse meio que uma obrigação. Não é uma obrigação. Ele pode participar, ele vai participar e vocês vão acolher e vocês vão demonstrar total interesse em estar ali naquele time, pois é uma necessidade e tem que acontecer e vai acontecer. Então a gente tinha que ter esse conhecimento passado pelos professores. Então era bem tranquilo essa parte de inclusão, porque lá tem bastante assistência, né? Tem os profissionais de apoio, então era, nossa, muito. Tipo, eu via que os professores ali tinham essa ajuda. Não sei se continua ainda tendo muito profissional de apoio. Eu sei que tem, mas eu não sei quantos alunos de inclusão tem, ele não me comentou. Então, mas eu sei que intérprete de Libras tem, porque era fixo de lá. Mas continua assim, ele falou que a inclusão continua presente ali, que eles tentam trazer todos os alunos para participar e para interagir e para jogar, então se torna uma coisa legal e que todos participam. Sobre a escolha dos alunos que participam dos jogos, tanto o aluno pode solicitar o professor, quanto o professor solicita o aluno. Então ele pode chegar no aluno, viu o desempenho do aluno legal na aula, ou viu que o aluno tá meio afastado, mas sabe que pode chegar e conversar com o aluno. E o aluno pode participar, qualquer um pode participar. Então é uma abertura que o professor também pode fazer, né? Essa ponte, de chegar e conversar se quer ou se não quer, se tem desejo, ou se a pessoa for um pouco reclusa, ele tenta trazer mais para perto para poder auxiliar também, né? Tanto na questão técnica, que talvez o aluno não consiga porque ele não treinou ou ele não sabe, então o professor vai ensinar e vai ajudar nas aulas antes do interclasse, né? Se for o interclasse. Então o professor tenta dar esse auxílio, demonstrar como que faz, fazer um treininho antes. Então, tipo, tem toda uma assistência pro interclasse e pros jogos. Porque o pessoal leva muito a sério. Bom, ele também me relatou que tem muito essa competitividade e muitas vezes realmente os alunos passam do ponto e acabam se agredindo e às vezes eles têm que intervir, mas é trabalhada essa questão do fair play, é trabalhada essa questão da paciência, de entender que tem vezes que você vai perder, que você vai ganhar. Então, querendo ou não, os alunos são bem instruídos, mas acontece pela emoção do jogo ou por algum desentendimento ali entre os alunos. E até mesmo na escolha de time ou do time adversário, não tem mesmo como saber qual aluno vai se portar, o que vai acontecer naquele momento. É mais questão do fluxo do jogo, né, do esporte que está acontecendo. Mas é trabalhado em todas as aulas. Desde a da primeira aula eu tive essa instrução, né? Quando o professor ia ensinar um esporte ou até mesmo uma regra, ele já falava sobre a questão do fair play, sobre essa questão de respeito, de saber ganhar e perder. Então é trabalhado com os alunos, sim. Sobre a tecnologia, ele me relatou que é realmente importante, né, querendo ou não ter, mas que futuramente, sim, ele falou que tá cada vez mais difícil recorrer aos alunos, chamar os alunos a participar, mas que faz parte e que os professores têm que tentar envolver eles, né? Também trazendo a tecnologia, porque a tecnologia hoje em dia também está no esporte e é muito usada. Então, é uma coisa que futuramente também pode ser bom. Talvez vá que nas escolas, né, nas escolas públicas tem aquele VAR,
vai que os alunos aprendam a mexer, saiba quando a bola foi para fora, ou tá dentro ou tá fora, no vôlei, que era uma dificuldade nossa, a gente nunca sabia quando a bola era nossa ou era do outro adversário, porque tinha pingado na linha ou fora da linha. Então, acredito que ele relatou assim que a tecnologia pode sim tá junto com as aulas de educação física. A primeira criança que eu entrevistei foi o João. Ele tem 12 anos, ele está no 7º ano e ele já participou de três edições dos Jogos Escolares. Ele normalmente na modalidade de futsal e atletismo. Na questão de quem convidou foi o professor, que fez um convite, e às vezes ele falou que acontece uma seletiva, assim, que na verdade os alunos já têm um próprio time assim montado e eles já mostram pro professor que quer jogar com aquele time e o professor avalia ou se tem mais alguém para entrar ou se dá para entrar mais alguém. Ele falou que participa dos jogos porque ele gosta, ele é interativo nessa questão de esporte e que ele gosta de representar a escola e também o esporte, né? E estar junto com os amigos dele. Então, se ele tá junto com os amigos, ele se sente mais à vontade de participar. Mas quando ele fica num time ou algum outro esporte que ele não tem muito afinidade, ele não prefere não participar ou tem dificuldade em participar dessa modalidade ou desse esporte diferente do costume. Ele relatou que sim, acontece briga ou discussão durante os jogos, mas que é bem de vez em quando e que é apaziguado pelos profissionais. Então ele sabe que tem essa questão do fair play, questão do respeito, questão de saber perder e ganhar. Então ele entende que muitas vezes acontece, mas que tem que ter paciência, calma, que vai ser solucionado. Ele falou que nunca chegou a ser agredido em nenhum dos jogos, então já é uma coisa boa, já dá pra ver que a escola dele trabalha essa questão do fair play e do respeito. Ele também relatou que a família dele não consegue, às vezes, ir participar dos jogos, mas que ele entende que pela questão da dinâmica dos trabalhos dos pais. Bom, ele também relatou que fez novos amigos durante os jogos e que o esporte ajuda ele a ficar mais focado na aula, que também essa questão de competitividade, ele soube respeitar quando o amigo perde, quando ele perde ou quando o colega perde. Ele também relatou que prefere jogos físicos mesmo, como futsal, futebol, vôlei, mas que ele joga assim jogos eletrônicos, que é o famoso FIFA, né? E The Sims, que é um jogo de família, um jogo que tem que montar casas, ele falou assim. A segunda criança que eu entrevistei é a Maria, ela tem 13 anos, ela está no 8º ano e ela participou 2 vezes dos jogos. Ela fez na modalidade de vôlei queimada e quem chamou ela foi o professor, que ela já participava das aulas dele e ele observou que ela ia bem e que ela tinha um entrosamento com os outros colegas e então ele decidiu chamar ela, mas se não fosse ele, ela também ia pedir para participar. O motivo dela ter aceitado e tá participando é porque ela gosta de estar com os amigos dela, que ela se diverte e que ela também gosta dessa parte da competitividade. Sobre a briga e discussão durante os jogos, ela falou que se tiver, o professor resolve e que tem uma intervenção ali sempre de um profissional. Então ela falou que durante os jogos dela nunca aconteceu, mas se acontecer, o professor resolve. Ela falou que no primeiro jogo a mãe dela foi ver ela, mas que na segunda vez ela não teve a oportunidade de ir. Ela também falou que ficou muito nervosa na primeira vez que ela participou e que ela fez novas amizades com os outros colegas de outras salas e que ela prefere vôlei, que é o esporte que ela mais gosta,
E sobre os jogos eletrônicos, ela gosta de jogar Roblox e é só esse jogo que a mãe dela deixou ela jogar. Então, foi isso que ela me relatou durante a entrevista. Bom, agora, na parte da reflexão e análise crítica, ao analisar essas entrevistas, percebi que tanto o professor quanto os alunos reconhecem que os jogos escolares têm um espaço importante na formação integral e o professor enfatiza o papel educativo do esporte que vai além da competição. Então, ele destaca essa questão de inclusão, de respeito, de competitividade, que sim é importante, mas também tem que saber essa questão do fair play e de todas essas questões sociais que envolvem o esporte e a educação física. Já os alunos, eles demonstraram bastante entusiasmo em participar dos jogos e que eles gostam e que é divertido, e que tanto eles aprendem a fazer novas amizades, a se comportar durante a espera, né, da vez deles, e que envolve também toda a escola, então é um conjunto todo que tem que se organizar, que tem que saber quando vai acontecer os jogos, então eles têm que ter essa responsabilidade. Então, durante a entrevista eu percebi que os dois alunos demonstraram que têm uma responsabilidade quando participam dos jogos. E isso é relevante porque eles vão levar para a vida adulta de ter essa responsabilidade. Então, os jogos escolares também trazem essas questões sociais que os alunos vão usar durante a vida toda. Então, tanto o professor e as crianças que eu entrevistei, eles têm essa noção de que essa experiência esportiva contribui para um desenvolvimento emocional, social e que trazem grandes benefícios para a vida deles. Então, os jogos escolares não é só apenas um momento de lazer, mas também de muito aprendizado. Sobre a competitividade, percebi, né, que há um equilíbrio e um preparo também do professor em saber mediar essas situações e dos alunos de respeitar, né? Porque, querendo ou não, essas crianças vão moldando seu caráter ali também, com essa parte de aprender a perder, a ganhar, e também de competir, de querer participar, de querer conhecer, de se empenhar, de ter a total atenção, né, naquilo que está sendo ensinado pelo professor ou pelo técnico, né? Então é de grande relevância essa questão da competitividade nos jogos. Então, para finalizar, os jogos escolares e o interclasse, eles continuam contribuindo para o desenvolvimento integral, físico, cognitivo, social, emocional e cultural das pessoas e que ele é um grande contribuinte na formação de cidadãos com mais consciência, competitividade e respeito. Então, é isso que deve ser passado futuramente também, junto com a tecnologia, incluir esses alunos que estão meio afastados por conta, né, dessa nova era da tecnologia e que sim pode ser trabalhado junto, em conjunto, tanto na questão de divulgação desse interclasse ou desses jogos e também os alunos podem conhecer mais os esportes que vão ser trabalhados numa pesquisa. Então, realmente deve atribuir as coisas atuais, né, que fazem mais sentido para esses jovens, do que apenas ter uma coisa maçante ou uma coisa que eles são obrigados a participar. E, logicamente que eles não são obrigados, mas às vezes acontece. Então é isso. E essa foi a minha análise das entrevistas que aconteceu. E essa é a minha análise sobre essas entrevistas que foi de grande importância e contribuíram bastante para a realização desse trabalho acadêmico.